Sejam bem-vindos a mais uma live da Semana Paz de TDAH. A semana mais linda, mais florida, mais emocionante, mais repleta de amor, de aprendizado deste Instagram. A semana que mais me deixa feliz, que mais me deixa com o coração transbordando de gratidão e de certeza de que o melhor caminho para construir uma relação leve com uma criança, o melhor caminho da gente atravessar a maternidade é através do conhecimento, da informação. E isso vale para crianças com TDAH, para crianças sem TDAH. Sem informação, sem conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. E o grande problema da nossa sociedade é cobrar, principalmente das mães, de que a mãe sabe tudo. E de que ser mãe é natural, é instintivo. Fica tranquila, o seu filho vai nascer e vai nascer uma mãe. Você vai saber o que fazer. Balela, gente. A gente nunca sabe. A gente sempre fica na dúvida, a gente sempre fica desesperada, procurando respostas. Imagina sendo mãe de uma criança com tantas necessidades específicas. Imagina ser mãe de uma criança que desafia o tempo todo, que testa os limites, que testa a paciência, que testa a tolerância. Uma criança que frustra. Uma criança que não sabe lidar com as próprias emoções. Que quando entra numa birra não consegue sair. Como é que a gente pode esperar que essa mãe saiba o que fazer de uma maneira intuitiva? Porque nasce um filho, nasce uma mãe, não é mesmo? Não é mesmo. Não é assim que as coisas funcionam. Essa ideia de que a maternidade é natural, de que a maternidade é instintiva, atrapalha muitas coisas, viu? Atrapalha muito a vida das mães. Porque as mães se cobrem, se cobrem de culpa, né? As mães se cobram e se cobrem de culpa. Elas ficam, transbordando culpa, sentem culpa por tudo e qualquer coisa. Culpa porque não conseguem atender às demandas do filho. Culpa porque o filho tem dificuldades nos relacionamentos. Culpa porque o filho tem uma autoestima fragilizada. Culpa porque o filho não vai muito bem na escola. Culpa porque o filho não consegue ser mais autônomo em tarefas muito simples. E aí essas mães ficam pensando, meu Deus, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. E aí pra ajudar, ou na verdade não, né? Pra piorar toda essa situação, essa mãe, ela se sente sozinha, ela não tem apoio, ela não tem suporte, ela não se sente acolhida muitas vezes pelos familiares mais próximos, assim. Pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelos tios da criança. Essa mãe muitas vezes ela é apontada o tempo todo. Olha como você tá fracassando como mãe. Olha como seu filho é sem limites. Olha como seu filho não tem educação. Olha como você precisa melhorar, viu? Você precisa melhorar como mãe. E aí essa mãe, além da culpa que ela sente, ela ainda se sente sozinha, engole o choro, porque não tem muito espaço para chorar, para falar o que ela pensa, o que ela sente. E aí ela fica numa angústia paralisante. Não vai para frente, não vai para trás, não consegue enxergar nada com clareza, não consegue entender muitas vezes o óbvio. É incrível, eu vejo isso. Às vezes eu recebo, às vezes não, sempre. Eu recebo mensagens aqui no meu Instagram que eu penso, meu Deus, mas isso é óbvio. Mas as mães não conseguem enxergar o óbvio, sabe por quê? Porque essas mães só enxergam as suas dores. Elas estão sangrando, sabe? Uma ferida que fica pulsando. É mais ou menos assim que as mães sentem. E aí elas não enxergam o óbvio, elas não conseguem mudar uma coisa que é muito simples.
Ela não consegue ouvir a criança, ela não consegue atender às necessidades emocionais da criança, porque esta mãe, ela não tá ali. Ela não tá ali na sua sanidade perfeita, né? Rede de apoio é tudo, minha gente. Informação é tudo. Você precisa entender o quanto antes, principalmente se você é mãe de uma criança com TDAH, que não existe, acredite nisso que eu tô falando, não existe nenhuma outra maneira de ajudar o seu filho que não seja através da informação, do conhecimento. Você pode levar o seu filho nos melhores profissionais do mundo. E ainda assim não será suficiente. Fabiola está escrevendo aqui. Por que suas mães? Onde entra o papel do pai? Fabiola, eu vou fazer uma reflexão importante aqui com você e com todas as pessoas que estão aqui me ouvindo. 94,2% das pessoas que me seguem são mulheres. E eu tenho 57 mil seguidores. Quase 58 mil seguidores. E desses quase 58 mil seguidores, 94,2% são mulheres. E aí eu pergunto, onde é que estão os pais? Eu gostaria muito que eles estivessem aqui. Mas infelizmente eles não estão. E não é pelo meu querer ou pela falta do meu querer. É porque, historicamente falando, os pais participam menos. Então eu falo para as mães porque 94% das pessoas que me ouvem são mães. É só por isso. Não porque os pais não importam, muito pelo contrário. Inclusive, antes de eu começar essa live, eu tava vendo um vídeo aqui no Instagram onde um homem tava falando que pai não ajuda, pai faz. E aí o vídeo era falando disso. Pai não ajuda quando vai buscar o filho na escola. Pai não ajuda quando ele vai lavar uma louça. Pai não ajuda quando ele troca o filho, a fralda do filho. O pai faz porque ele é pai, ele precisa fazer. E aí eu fiquei pensando, é lindo isso, realmente, pai não ajuda. Mas pro pai não se sentir ajudando, ele precisa querer participar. E as mulheres precisam permitir, obviamente. Porque na maioria dos casos, infelizmente, e eu não falo isso com orgulho, infelizmente os pais ajudam. Eles não estão dividindo a responsabilidade. 95% das pessoas que frequentam o meu consultório, primeiro que são mulheres, o que significa que as mulheres procuram ajuda muito mais do que os homens. E segundo que são mães. Dificilmente os pais participam. Às vezes eu tenho que pedir, implorar para o pai ir lá, para eu bater um papo, para eu dar algumas orientações. O pai não vai. E quando vai, acha tudo uma bobagem. Porque psicólogo é coisa de gente fútil. Que bobagem isso. Então eu não tenho orgulho de falar só com mães. Mas eu preciso causar uma identificação com o meu público. E o meu público é composto por 94% de mães, de mulheres. Eu gostaria muito de um dia abrir meu Instagram e ver que 50% dos meus seguidores são homens. Eu ficaria extremamente feliz e orgulhosa dessa transformação. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Vocês precisam começar a incluir os maridos, os pais, compartilhando os meus vídeos, exigindo a participação deles nas lives, no curso, porque é muito importante. Quando a gente começa a construir a nossa rede de apoio dentro da nossa casa, as coisas mudam de figura. É muito mais fácil compartilhar as nossas dores, né? A gente teve, agora na Semana Paz de TDAH, o relato da Vanessa, onde ela disse, foi ontem, na verdade, né? Onde ela contou sobre a participação do marido. E o quanto isso faz diferença, eles se olham e eles se entendem no olhar e juntos eles já sabem o que fazer com o filho. Então, não é com orgulho que eu falo somente para as mães, mas é por realidade mesmo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero dizer aqui é sobre, que eu estava falando sobre a importância da rede de apoio. A gente precisa construir rede de apoio, independente de como seja. Pode ser
pelos profissionais que atendem a criança com TDAH, que também se transforma numa rede de apoio. Você pode contar com a escola, você pode contar com os seus familiares, o que seria um cenário ideal, mas nem sempre é o que acontece. E você pode contar com outras mães de crianças com TDAH. É o que acontece muito no curso Fazendo as Pazes com o TDAH. As mães se fortalecem e constroem uma grande rede de apoio. É uma coisa muito linda de se ver, de presenciar e de participar, porque eu sei que eu também sou rede de apoio para essas mães. Inclusive, teve uma aluna da turma, não me lembro qual é a turma da Dani Prates, se ela estiver aí, pode dar um alô, Dani. Ela me mandou uma mensagem: Paula, pelo amor de Deus, eu tô vendo as lives da Semana Paz de TDAH e pensando, ai, não deixe de produzir conteúdo, não deixe de ser a nossa rede de apoio. E eu jamais vou deixar de ser rede de apoio dos meus alunos, né? Os meus alunos podem contar comigo. Porque a gente precisa se fortalecer. E quando você conta com uma rede de apoio que fala a mesma língua que você, que entende as suas dores, as suas frustrações, que sabe dialogar na mesma proporção, é totalmente diferente, né? Porque senão você fica falando português para uma pessoa que só entende japonês. E aí não tem diálogo. Não tem, você fala sozinha. Agora, quando você fala com pais, com mães que estão ali entendendo, vivendo os mesmos desafios que você, poxa vida, isso faz muita diferença. E esse é um presente do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, viu? Através das mentorias que existem no curso, a gente consegue ouvir outros pais, outras famílias, aprender com os desafios que essas famílias enfrentam. Muitos pais ensinam sem saber que estão ensinando, porque eles ensinam através da sua experiência. E é o que acontece aqui na Semana Paz de TDAH. Vocês têm a oportunidade de aprender com outras famílias. E aposto que essas famílias, quando são convidadas, elas nem entendem essa proporção de conhecimento compartilhado, né? O quanto isso tem força, o quanto isso tem valor. E hoje... dei uma introdução aqui na live de hoje, porque eu tava empolgada. E hoje eu vou ter o prazer imenso de conversar com uma aluna do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, a Rosilane, que é mãe do Matheus. Rosilane, você está por aí? Me sinaliza aqui qual é o seu Instagram. Eu acho que eu já achei você aqui, ó. Rosilane Cristina Mosch. Já achei, já é agilizada. Ela já solicitou a participação dela aqui. Eu já aceitei. Vamos ver se dá através dessa. Aê, foi? Oi, tá aparecendo? Não? Não tô te vendo. Tô te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu acho Chique que será? a Deixa eu ver, peraí. Eu acho que vou virar a câmera, peraí. Isso, Acho que vira ela tá. Isso, agora sim, né? agora sim, ó. Deixa eu pôr aqui igual você está, pra gente ficar igual. Ah, é que eu tô sem suporte no celular, aí Não, o fio do fone tem que ficar assim. não tem problema, vamos deixar assim, desse jeito. Você sabe que eu até tinha pensado já em fazer as lives assim, porque fica bem melhor pra gente se ver, fica mais visível. Rosilane, minha querida, primeiramente, muitíssimo obrigada por estar aqui compartilhando a sua vivência, a sua história. Como eu estava dizendo no início, é tão enriquecedor. Eu não sei se vocês, alunos, têm dimensão do quanto vocês ensinam outros pais. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma seguidora pedindo, pelo amor de Deus, o contato da Vanessa, porque ela é de Natal e ela gostou muito da live, ela se identificou com o relato. Então, isso tem um alcance que é, assim, inimaginável. Então, muitíssimo obrigada por aceitar o convite de compartilhar a sua história, essa era do Matheus, viu? Sim, não, eu que agradeço o convite e uma boa noite para todos, né? E realmente é um compartilhar, é uma troca aí de experiência que as mães têm que ter uma com a outra, porque é muito difícil. Desde o início, eu acredito assim, que desde quando a criança nasce, é, a gente, é aquilo que você falou, não nasce uma mãe. Não Porque nasce. o Matheus, ele foi uma criança muito desejada, né? Porém, eu, quando cheguei na minha casa do hospital, eu não tenho vergonha de falar, mas eu falei assim, gente, se eu pudesse colocar ele de volta na minha barriga, eu colocaria. Porque, assim, Ah, eu você se compartilho da vê. mesma sensação. Eu voltei com a Martina para casa pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Eu vou ter que levar embora.
É assim mesmo. E assim, e para tudo, né? E vai, porque assim, é diferente. Por mais que você tenha ali o pai ou a mãe ou a sogra ou um apoio assim de uma pessoa que te ajuda em casa, é a mãe. O pai colabora. Meu marido sempre, né, esteve presente, sempre fez a parte dele, né? Eu sempre costumo dizer exatamente isso. A gente não ajuda porque eles são integrantes da família, né? Mas é a mãe, né? Sobra a maior parte para a mãe. É isso mesmo. Então, essa rede de apoio ela é muito importante, acho que para tudo, não só para o TDAH, mas para tudo mesmo. É isso mesmo. E Roselaine, conta um pouquinho da história de vocês, da sua história do Matheus. Como é que vocês chegaram até aqui, os desafios que vocês enfrentavam, como é que tá hoje? Conta tudo. Olha, o Matheus é uma caixinha de surpresa, né? Eu fui mãe aos 32 anos, né? Então, assim, foi uma gravidez muito planejada, muito preparada. Mas, assim, é, quando o Matheus nasceu, né? Logo pequenininho, a gente percebia que tinha alguma coisa de exagero nele. É uma criança muito inteligente, né? Mas, assim, um comportamento desde muito novinho, um comportamento que a gente via uma agitação, parecia que desde o berço. Era impressionante, uma agitação assim, e então assim, ele foi crescendo, ele com um ano, tive a oportunidade de ficar em casa com ele um ano, né? Então eu tinha licença prêmio do serviço, 6 meses de maternidade, então eu fiquei né, com ele um ano. Então, quando ele fez 1 ano e 11 meses, ele começou a frequentar a escolinha. Só que aí a gente já percebia muita agitação nos lugares que a gente ia. Era uma criança que não parava, era uma criança que não escutava, né? Não escuta, você fala, fala, e parece que não escutava. E a gente foi, e isso foi criando muitos conflitos, porque é aquilo que a gente vê muito assim lá no curso. Os pensamentos são totalmente diferentes. Cada ser humano pensa de um jeito. Eu penso de um jeito, o meu marido pensa de outro. Então a gente começou a divergir muito na educação do Matheus, né? E uma coisa que veio para piorar um pouco mais é a influência negativa das pessoas de fora. Então, assim, porque como eu sou educadora, então vivo nas escolas e acontece um certo assim que as mães elas acabam colocando, porque meu filho é assim, meu filho é aquele outro e vai colocando o que os filhos têm de melhor. Não acho isso errado, né? Mas isso a gente começa a comparar com o Uhum. nosso, fala, mas sabe, a gente começa a comparar e assim e ficava aquela coisa, falo, gente, mas o que está acontecendo? Eu sinto que tem alguma coisa errada, e o tempo vai passando, o tempo vai passando, até que a gente, assim, aí eu tinha muitos problemas com relação ao comportamento do Matheus, né? E eu escutava muito de pessoas muito ligadas a mim, assim, o problema não é o seu filho, o problema é você. Você que é uma péssima mãe. Assim, né? Declaradamente, você é uma péssima mãe. Você não sabe pôr limites no seu filho. E isso trouxe um agravante, porque eu comecei a tratar o Matheus um pouco mais com rigidez, ser um pouco mais grosseira, um pouco mais assim, né? Cheguei até a bater nele, entendeu? E por quê? Você fala, gente, se o problema sou eu, todo mundo está enxergando que ele não tem problema, então o problema sou eu. E, e vai, e aquela questão do comportamento. Na escola, a gente sempre conversou, sempre fui muito aberta. Só que o que eu tinha na escola? O que vinha de retorno para mim? Que o comportamento dele era normal. Eu falava, mas não é excessivo? Porque eu via como excessivo na minha casa, nos lugares que eu ia. Eu não conseguia ficar com ele mais que meia hora nos lugares. Não, ele é normal, não tem nada de errado. Era o que sempre me falavam. Então eu falava, gente, então realmente o problema sou eu, né? E aquele pensamento, o Zé Antônio, por mais que o meu esposo, por mais que a gente tenha aí uma cumplicidade,
a gente diverge muito com relação à educação do Mateus. Muita divergência, até acho que talvez pela idade. Ele tem um pouco mais velho, tem 55 anos, então isso cria uma certa diferença da maneira como ele foi criado, da maneira como eu fui criada. O fato de eu ser pedagoga, entender um pouco mais o fato dele não ser. E até que, né, a gente chegou num ponto aqui em casa que não tinha mais como conviver nós três dentro do mesmo teto, entendeu? Isso aqui era uma Campo de bagunça, batalha. um campo de batalha mesmo, porque a gente não tinha paz nem sossego, né? E foi aonde eu comecei a questionar a escola, né, sobre ele trocou de professora, e a professora, assim, meio que de uma maneira, né, do jeito dela, mas conseguiu sinalizar que havia, sim, alguma coisa. Então, a gente foi procurar o neuropediatra, e o neuropediatra, em 20 minutos, deu o diagnóstico de TDAH. O Mateus, antes, com 4 anos, eu fiz uma avaliação neuropsicológica no Mateus, por conta minha. E foi inconclusiva, porque ele tinha 4 anos, né? Então, ela falou, olha, tem que fazer terapia comportamental e retornar a fazer quando ele tiver 6 anos, 6 anos e meio. Aí a gente fez as terapias, entrou a pandemia, e isso acabou atrapalhando bastante, porque aí não teve atendimento, então ele ficou praticamente dos 4 aos quase 6 anos, praticamente com um mínimo de terapia, uma vez ou outra, porque não teve atendimento. E as coisas pioraram muito na pandemia, porque eu trabalhava, dava aula online. 2 períodos com uma criança com TDAH, eu cheguei a pegar o Mateus subindo no capô do meu carro. Meu Então, Deus do céu. era coisa assim, de você sair fora. Por exemplo, a gente sempre tinha que ficar com alguém aqui em casa para eu conseguir fazer alguma coisa. Então, assim, isso foi um nível de estresse para mim muito grande. Tão grande foi que ele é filho de uma professora, ele não fez as atividades na pandemia de um certo período do ano para trás, porque eu falei, eu vou ter Preciso um abrir mão de alguma ataque. coisa, preciso abrir mão de alguma coisa. Exatamente, não estou dando conta, né? E aquele medo também de você chamar alguém para sua casa, então eu falei, deixa, os prejuízos vai ter, mas a gente dá um jeito. Aí a gente foi, levou ele no neuro, né? Levou, depois que retornou em 2021, a gente levou ele no neurologista. Eu saí de lá odiando o neuro, né? Porque odiei, falei, mas como que ele me dá um diagnóstico em 20 minutos? Não pede uma avaliação neuropsicológica, nada. Eu falei, com uma receita de Ritalina, nem me explicou o que era o TDAH, nada. Você não... Mas falar, mas você não conhecia? A gente conhece. Mas o TDAH, mesmo dentro das escolas, ele não é muito cogitado. O foco hoje é o TEA, né? Tanto que o TEA, nas redes do estado de São Paulo, tem as salas de AE e tem professor especialista em TEA para atendimento. Porém, que é um transtorno, porém, para o TDAH não tem. Ele não, na verdade, o TDAH nem tem direito a esse atendimento dentro da rede, né? Aí é o professor que faz a adaptação com essa nova lei que teve, né? Agora o professor tem que fazer a adaptação quando traz aí o laudo do psicólogo, do neuropsicólogo, ou o laudo do neurologista, do psiquiatra. A gente entra, mas assim, falou-se muito pouco, eu acho, dos ATPCs que eu tive esse ano, da hora de trabalho pedagógico, que é a formação nossa, eu tive um ATPC sobre o assunto, e aonde o foco foi ali, ficou mais na dislexia, o TDAH foi só citado. Então, é um campo muito, assim, desconhecido. Depois que eu comecei a estudar sobre, eu vi que ele é pouco conhecido. E a gente chegou, fomos nesse médico, aí eu falei, eu não vou dar medicação, vou fazer terapia, né, vou atrás de terapeuta. Foi um problema, a gente não conseguiu achar, o atendimento pelo convênio ficou um pouco complicado, eu acho que estava sobrecarregado por causa da pandemia. Chegou janeiro de 2022, esse ano,
aquele caos na minha casa, terrível. A gente procurou um psiquiatra pediátrico, aí ela deu o diagnóstico do TDAH novamente, passou a Ritalina, e eu gostei bastante dela, apesar dela não pedir avaliação neuropsicológica, e ela disse para mim assim, ele tá sofrendo demais. Ela falou para mim, ele sofre. Ele tem um sofrimento terrível, porque ele não consegue se controlar. E eu saí de lá falando, você é louca, você acha que ele sofre? Ele tem uma vida maravilhosa, ele tem tudo que quer. Sabe, porque a gente acaba, é aquela questão da aceitação, né? Você, quando eu fui no primeiro neuro, eu saí de lá, eu não aceitei o diagnóstico, né? Essa foi a verdade. Eu saí do psiquiatra aceitando o laudo, só que a gente enroscou na questão da medicação. Ela passou a Ritalina com associação à risperidona. E eu questionei, eu falei assim, a Ritalina eu aceito, eu entendo. Falei, por que a risperidona? Ela virou para mim, porque eu falei, é um antipsicótico. Eu falei assim, qual a necessidade? Ela virou para mim e falou assim, é para tirar o efeito colateral da Ritalina. Na hora que ela falou isso, a confiança que eu tinha nela foi por terra. Porque eu falei, você não passa uma medicação, ele nem tomou a Ritalina ainda para saber se ele vai ter efeito colateral. Ela poderia ter falado, olha, a risperidona é porque ele é uma criança agressiva, porque ele reage, ele não sabe lidar com as emoções, isso vai ser bom pelo menos no início, para as terapias fazerem melhor efeito, porque às vezes ele é muito agitado, a terapia não tem a mesma eficácia. Ela poderia me usar 1001 argumentos, mas ela usou o argumento que eu falei, eu não vou medicar o Matheus. Então, aí em fevereiro ia começar o ano letivo, eu liguei para a coordenadora da escola, passei todo o caso para ela, falei assim, eu quero que você observe o Matheus para mim, nesse primeiro contato com a escola, ele está no primeiro ano, falei, como vai ser? Foi um caos, né? Claro que foi um caos. Ele estava à tarde, tinha 6 alunos na sala dele. E conseguiu ser um caos tão grande que teve mães que foram até a escola pedir para tirar meu filho da escola. Entendeu? Nossa, Por quê? sério? Verdade, por que que isso aconteceu? Eu não sei, porque a escola, ela nunca chegou em mim e disse assim, olha, o Matheus, ele é agressivo, ele bate nos colegas, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquele outro. Nunca. O que eu tenho da escola como retorno é, por exemplo, um caso que aconteceu hoje. Ele estava brincando, os amiguinhos não queriam mais que ele brincasse, porque assim, há essa certa, por parte das crianças, há uma certa rejeição, porque ele sempre está brigando, ele sempre reage de uma maneira não assertiva com os coleguinhas. E hoje o coleguinha, ele pediu para brincar com os coleguinhas falaram que ele não ia brincar. Ele foi lá e mordeu o colega, entendeu? Aí hoje a auxiliar foi entregar ele pro pai, que pega ele na escola, aí falou, né, comentou, chegou e falou, olha, aconteceu isso, né? Então a gente já conversou com ele, aí vocês reforçam em casa, né? Só que assim, até então eu não tinha recebido nada disso, entendeu? Porque quando acontece um fato assim, a escola geralmente ela comunica, né? E não tinha acontecido nada. E a história, então, assim, eu acredito que foi intolerância, porque as meninas chamavam ele de ninja lagartixo, e ele falava para as meninas que elas eram gorduchas, igual a Mônica, essas gorduchas, né? E uma das mães, né, entrou em contato com as outras e pediu, sei que foi aquele transtorno, eu senti vontade de sair da escola, trocar de escola, só como ele estava muito adaptado à escola, e ele é muito querido na escola, eu tenho essa rede de apoio da escola, assim, eles gostam muito do Matheus. Então, assim, eles não tratam o Matheus de uma maneira indiferente, né? E aí eu acabei trocando ele de período para uma sala bem maior, que de manhã a sala tem 25 alunos, então, assim, é uma sala bem maior, né? E aí eu peguei e levei ele no outro neuro. Eu falei assim, bom, agora chegou a hora da gente levar novamente
porque tem alguma coisa, né, acontecendo. A gente precisa. Cheguei no neuro, conversei, ele conversou muito com o Matheus, tudo, perguntou. Aí ele disse para mim que ele iria pedir uma avaliação neuropsicológica. De cara, ele falou assim: olha, eu preciso de uma avaliação neuropsicológica para eu saber até que ponto ele está tendo prejuízos, né? Aonde que tá esses prejuízos para saber se eu entro com a medicação ou não. Aí ele pediu a avaliação, ele falou, mas eu não vou medicar o Matheus para fazer a avaliação. Ele falou, não vou medicar. Aí meu marido até perguntou, falou assim, mas o que o senhor acha da sua experiência? Ele falou, olha, provavelmente é caso de medicação. Mas a gente não pode falar nada enquanto não vê a avaliação, para saber se ele está tendo prejuízo. Aí fez a avaliação neuropsicológica. Foi dificílimo de concluir a avaliação, porque ele não parava, ele chegou a cair da cadeira, entendeu? Fazendo a avaliação. Teve coisas que ela não fez com ele, porque ela falou, olha, não vai interferir no resultado, mas a gente só vai ficar judiando dele, né? Porque ele é muito assim, ele consegue, né? Se ele não quer uma coisa, ele já é agitado, ele já é difícil de lidar, mas se ele não quer uma coisa, ele intensifica aquilo ao máximo, ele consegue fazer isso, né? Então, aí fez a avaliação, levamos pro neuro, ele avaliou e falou assim, olha, a gente vai entrar com a Ritalina. Ela colocou no laudo dela aí um possível TOD para averiguar, né, por conta dessa questão da agressividade. E a gente tá vendo com a psicóloga, mas ainda há muitas dúvidas. Por quê? Porque o Matheus, ele sabe os momentos no qual ele é mais agressivo ou menos agressivo. Onde ele tem uns comportamentos mais impulsivos e outros menos. E isso nos leva a ter, talvez assim, fica naquela, é ou não é. Então, a gente sentia, aí a gente começou a medicar, na escola faz 4 meses que ele está tomando medicação, na escola teve uma melhora muito grande, né, a impulsividade que pega ainda bastante, e ele não tem dificuldade de aprendizagem, né? O Matheus, ele não é uma criança que tem dificuldade, mas ele poderia estar bem melhor, ele está bem aquém da capacidade dele, por conta dos comportamentos, né? E o que é aqui em casa o problema? Eu falo assim que a gente mais tinha dificuldade é lidar com o comportamento do Matheus. Lidar com o comportamento do Matheus é extremamente difícil, porque ele é inteligente, então ele tenta te levar, te conduzir para a melhor maneira que ele quer, pelas coisas que ele quer. E ele vai tirando proveito disso, das diversas situações, né? Então, é essa impulsividade que aqui em casa que mais pega. Então, por exemplo, aqui em casa ele não joga nada. Na minha mãe ele joga, entendeu? Então, teve uma situação que a gente foi no sábado comprar o material escolar da semana passada, que ia voltar, ele falou, eu quero um brinquedo, eu quero um presente. Eu falei, eu não vou te comprar um presente hoje, porque eu tô comprando, repondo o seu material de escola, né? O que não dava para ser utilizado no segundo semestre. Eu falei, então agora a mamãe não pensa a possibilidade. Eu falei, outra hora a mamãe compra um presente para você. Ele falou assim, não, eu quero. Eu falei, não vamos comprar. Né? Eu falei, a mamãe não vai comprar porque eu tô gastando, eu não tenho dinheiro para comprar. É aquela história, mas você comprou o cartão. Eu falei, mas tem que pagar o cartão, né? Então eu falei, não, a mamãe não vai comprar. Ele ficou bravo, ele saiu sapateando, ele passou por mim assim, deu aqueles barrão em mim, sabe? Que eu estou furioso, que se eu pudesse eu te batia, entendeu? Entrou duro no carro, eu precisava passar na minha mãe, aquela hora eu precisava passar na minha mãe, não tinha jeito, eu precisava falar com ela, era um pouco urgente. Cheguei lá, ele entrou com a cara um pouco amarrada. Aí falou assim, o que ele tem? Aí eu falei meio que longe dele. Ele tá irritado porque ele queria um presente e eu não comprei. Porque eu passei para comprar outras coisas e não tinha para comprar. Ela foi lá agradar ele. Daí Você pronto. queria um presente? Que presente você queria, meu amor?
Acabou. Gente, foi um estupim. Ele saiu gritando, ele jogava as coisas, ele batia a porta. E aqui, assim, você tem que ter um autocontrole muito grande nessa hora, porque assim, é muito, porque ele faz coisas assim que você fala, não é possível que uma criança faça isso, né? E os vizinhos nessa hora, você já fala, né? Meu Deus do céu, o que os vizinhos acham que eu tô batendo, né? Aí eu peguei minha bolsa e falei assim, olha, eu vou embora, tá? Você quer ir comigo ou você vai ficar aí? Não, eu não quero ir embora e você também não vai. Ele quer mandar. Você também não vai. Eu falei, olha, eu vou embora. Porque eu não vou ficar num lugar que você está fazendo um escândalo terrível. Eu não sou obrigada a ficar num lugar assim. Eu falei, então, você quiser ir comigo, você vem. Agora, se você quiser que eu fique, para com esse escândalo. Porque não dá. Nós já conversamos sobre o brinquedo, já foi explicado que a mamãe não ia comprar, porque a mamãe não tem dinheiro e você tem que aceitar. E ponto. Aí ele se acalmou, entrou, acabou o problema, sabe? Acabou a briga, acabou a manha, acabou a jogação. Aí eu falei, agora você cata as coisas que você jogou, né? Porque se você jogou, você cata. Então, e aí nessas horas que aí eu penso, será que é mesmo um Todd? Por que ele não fez isso lá na loja, né? Então aí você fica naquilo, é ou não é? Vou medicar, dar mais uma medicação sem necessidade. Então a gente entrou com a terapia, né? A gente estava com uma terapeuta. Infelizmente deixou o caso do Matheus. Achou assim. Eu até achei legal da parte dela, porque ela conversou com a gente, falou: olha, eu acho que eu não, eu acho que o Matheus ele precisa de algo a mais que eu não possa oferecer para ele. Eu atendo, né? Ela era especialista em TDAH, mas ela trabalhava com crianças um pouco maiores, né? Acho que de 7, 8 anos para cima. Ela falou, o Matheus, ele necessita ele de um consultório um pouco mais adaptado para a idade dele. Uhum. Então, ela falou, eu vou até passar para outra psicóloga, e aí a gente ficou, eu fiz a anamnese a semana passada, então ele vai iniciar novamente com outra. Só que cada vez que você troca, é todo um trabalho que, né, infelizmente, você começa do zero. Então aí a gente tá fazendo os acompanhamentos, e hoje eu consigo enxergar que o meu problema maior, o problema do meu marido maior, não era só lidar com a questão do Matheus, do comportamento do Matheus, mas nos enxergar, né? Nos enxergar como seres humanos e nos enxergar o que ele precisa, as necessidades dele, porque a gente não enxergava as necessidades dele, né? A gente enxergava as nossas necessidades. Então, eu acho que a gente tinha muita dificuldade nisso, de ter essa consciência do que ele precisa, né? E o que eu posso oferecer para melhorar. E a gente não tinha isso. Então, isso fazia com que a nossa família, o relacionamento piorasse Uhum. muito mais mesmo. Porque hoje, eu falo assim, que hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu consigo olhar para ele com uma empatia maior, eu consigo perceber nele as necessidades, né? E eu vou passando isso pro meu esposo. Ele não gosta de assistir live, assim, mas a gente sempre, né? Inclusive, fazer o curso foi ele que me incentivou. É Porque eu mesmo? tava Como meio é que assim. foi? Como é que você Foi chegou no assim. curso, Rosilane? Foi assim, foi em janeiro. Eu te descobri porque eu estava surtada em janeiro. Surtada, eu estava tão surtada que tem uma pessoa que eu visito todo janeiro, que é aniversário dela, que faz assim 20 anos que eu visito essa pessoa. Nesse janeiro eu não fui, porque eu estava tão surtada que eu não fui, isso porque mora na mesma cidade. E o negócio estava trash mesmo. E eu pesquisando, eu te encontrei. Eu confesso, quando eu te achei, eu falei assim, gente, eu falei assim, não sei, parece que é mais assim, mais um para vender curso pela internet, tá? Eu falei assim.
Aí eu comecei a seguir uns vídeos. Se eu participei da semana em janeiro, que eu acho que foi a turma 8. Foi. Aí eu falei assim, na hora que você terminou a semana, aí eu gostei. Eu falei, não, pera lá. Falei assim, gostei muito desse curso, falei, gostei muito dela. Só que aí, na hora que você apresentou o curso, enviou o link, né, no grupo, aí eu falei assim, ai, falei, será? Né? Eu não conheço, Não não tá sei seguro. se, né, talvez seja, eu não conheço, é de longe, né, pesquisei, só via coisas muito boas a seu respeito, eu falei, mas, não sei, falei, internet, tudo é lindo, né? Eu falei, e eu me via muito na sua fala, nas suas palavras. Aí eu falei, eu não vou fazer. Nem fui atrás de ver valor, nada. Aí é aquele problema aqui em casa, aquela coisa, aí você fez O A novamente, aí eu me acontecer na inscrevi, aula iniciando, a escola reclamando. aí eu falei assim, aí você fez a outra semana, que foi da turma 9, que é essa turma. Foi. Aí eu peguei, falei, vou assistir a semana de novo. Assisti. Bom, aí umas coisas eu já apliquei, comecei a aplicar no Mateus. E eu vi, assim, que dava muito certo. Eu aplicava, assim, eu percebia uma diferença na atitude dele. Entendeu? Assim, da maneira como ele conseguia, pelo menos, me ouvir, ou pelo menos ser menos agressivo. Né? Mas eu acredito que era porque a maneira como eu abordava mudava, né? E não porque o problema era só dele, porque até então eu via como ele um problema, né? Eu falei, não, eu não tive um filho, eu tive um problema. E isso me deixava numa angústia que eu, assim, eu estava entrando numa espécie, assim, de que se alguém falasse para mim assim, olha, você tem uma passagem para você ir embora, uma vida Tô totalmente indo. organizada num outro lugar, se abandona aí para sua mãe que ela cuida, eu ia. Entendeu? Eu estava nesse ponto, porque eu não estava dando mais conta, né? Você não dá conta. Aí conversei com o marido, aí eu ia contando, porque a gente conversa muito. Então eu falava, olha, falou isso, eu achei legal, achei interessante, eu apliquei isso, deu certo, né? Aí entrei para ver o curso, aí eu falei, nossa, vai abrir o curso. Aí ele falou assim, o que você acha? Eu falei assim, eu queria fazer. Eu falei assim, mas não sei, né? Eu falei, não, um momento, assim, eu falei assim, é um dinheiro que eu tenho que disponibilizar à vista. Eu falei, né, e eu falo à vista porque o meu cartão, a gente ele foi clonado para compra da internet e depois eu não habilitei mais, né? Entendi. E eu preciso até, tem como você fazer aqueles cartões que você usa, né? Você faz o cartão, você usa uma vez, só que eu tô um pouco medrosa mexer nisso. E eu falei assim, eu preciso. E eu nunca fiz. Eu tô sem, meu cartão não funciona, não faz compra online. Eu falei assim, nossa. Aí ele pegou e falou assim: faz, se você gostou do curso, se você foi bom que você aplicou algumas coisas, eu acho que você tem que tentar. Eu falei, ele falou pra mim, porque na situação que a gente tá, né, qualquer ajuda é bem-vinda. Né? Ele falou, faz, eu acho que você deve fazer, né? Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer, né? Vou comprar o curso. Aí comprei o curso, comecei a fazer as aulas, assim, e o que eu falo que ajudou, assim, tem conflitos na minha casa? Claro que tem. Eu acho que até em lar, bem assim, que a criança não tem nada, tem conflito, Sim? né? Então, assim, então falar assim, aqui em casa não tem mais nenhum gritinho. Não, não é verdade, tem, né? Mas, assim, me trouxe, e isso eu tento passar pro meu esposo, eu até gostaria que ele fizesse as aulas, mas não adianta, a gente também não pode obrigá-lo, né, a Sim. fazer, e a gente tem que lidar com o que a gente tem, Sim. as possibilidades que a gente tem. Então, assim, mas, assim, mudou totalmente a maneira como eu olho para o meu filho. Mudou que ele não é um problema. Ele não é um problema. Ele é uma criança que precisa de uma ajuda especial. Ele precisa de uma ajuda a mais para entender as necessidades dele. Ele é um ser que está se formando. Eu já tenho essa consciência.
E mesmo eu tendo essa consciência, eu não conseguia lidar com ela, porque eu gritava, porque eu batia, porque eu fazia coisas assim que você fala assim, não, não é possível, por que que você teve filho? Não é verdade? E, e assim, melhorou muito a dinâmica aqui na minha casa, a questão de eu parei de me cobrar. Você falou, a gente se cobra muito, aquilo na sua abertura, eu me vi muito. Eu parei de me cobrar. Essa pessoa lá fora vai achar que meu filho não tem limites, porque o limites, como funciona dentro da minha casa, é problema meu, do meu esposo. Se na minha casa o meu filho fazendo tal coisa funciona muito bem, se ela acha que é falta de limite, não é problema meu, entendeu? O que eu, Olha que é, libertador isso, né? sim, libertador e assim, eu me consumia porque meu filho é assim, porque meu filho é assado, porque meu filho é bonzinho, porque meu filho senta, porque meu filho é uma bênção, porque minha filha é uma bênção, porque minha filha só tira 10, porque meu filho é campeão, não sei do que, de xadrez, e aquilo me torturava, porque o Matheus, ele é um TDAH, e assim, ele não tem ele não gosta de estudar, essa que é a verdade. Você vai falar assim, nossa, mas ele tem 6 anos e você já percebe isso? Sim, ele não tem, o hiperfoco dele não é para essa parte. Então, provavelmente, hoje ele não está com prejuízo, mas eu sei que pelo menos para organizar, ajudá-lo a organizar o estudo dele lá para o segundo, terceiro ano, eu vou precisar do psicopedagogo, né? Eu sou psicopedagogo de formação, só que mãe não é professor. Eu já tive isso provado para mim, que mãe não é professor, porque ele olha para mim e fala, eu não quero que você me ensina. Então aí você imagina, eu sou alfabetizadora há 15 anos. Eu nunca tive uma criança que saiu da minha sala de aula sem estar alfabetizada no final do ano. Eu não consigo Que trabalhar com meu desafio. filho. Então, assim, eu não consigo, porque ele não permite que eu faça isso. Então você imagina a minha frustração diante disso, né? Então, assim, e me ajudou a me conscientizar das necessidades, como eu já falei, a lidar com ele, a ver o quanto ele tem de bom, porque eu só olhava porque ele tinha de ruim. E isso tem reflexo hoje? Tem. Porque ele tem, em alguns momentos, a autoestima dele fragilizada. Ele tem. Que às vezes, quando eu acabo chamando a atenção dele, por alguma coisa assim, que às vezes eu perco um pouco a paciência com ele, porque eu ainda perco a paciência. Tem momentos que eu ainda. Que não é todo dia que você chega cansado do serviço, que você está, sabe, com disposição, e às vezes você dá um grito ainda. Eu falo que às vezes eu. E às vezes ele fala, ai, mas porque eu vou embora. Ele fala pra mim assim, vou arrumar outra família, porque eu tô atrapalhando você. Aí você fala assim, ah, mas da onde que ele tirou isso? Porque eles percebem, eu nunca falei que ele atrapalhava. Mas ele percebia que ele atrapalhava, porque a gente deixava claro isso para ele. No nosso olhar, na maneira como a gente agia, nas vezes que a gente falava, não, mas a gente não vai porque você não se comporta, entendeu? Então, assim, isso tudo gerou, né, toda essa autoestima fragilizada. E ele só tem 6 anos. Mas eu tô adorando, Rose, que você tá falando tudo isso no passado, porque significa que agora isso tá bem mais controlado aí na sua casa. Sim, sim, está tudo, assim, não está 100%. Assim, do jeito que eu queria, né? Porque a gente quer, a gente ainda cria expectativa de você quer uma coisa ainda, né? Idealizada, né? Então, Sim. assim, eu tinha muita frustração, porque você idealiza um filho quando você vai ter, e o seu filho, ele não sai, e isso me frustrava. Então, assim, eu percebi, com o seu curso, ele trouxe para mim essa clareza, ele me fez ver o quanto realmente eu estava sendo uma mãe negligente, mas não no sentido que eu ouvia, que eu era uma péssima mãe porque eu não sabia pôr limites, né? Pelo contrário, eu estava me fazendo uma mãe negligente porque eu estava
tentando colocar limites de uma maneira sem olhar as necessidades do meu filho, mas olhar as necessidades de uma sociedade que te cobra e que vê tal coisas como certa, né? Então, assim, então eu não estava sendo uma boa mãe, não, eu errei muito, né? Eu errei muito, mas eu consegui enxergar. Então, assim, o teu curso para mim, eu estou no módulo 7 e eu fiz a parte da consciência, eu ainda não consegui terminar as outras duas partes. Então, assim, eu, é, e, e eu percebo que o teu curso, para mim, ele foi mais assim para eu enxergar, eu me ver e me enxergar e ser mãe de verdade. Eu falo isso, né? Você pode até falar assim, não, mas assim, é um sentimento até de gratidão mesmo, porque assim, eu consegui enxergar que eu agora estou sendo mãe para o meu filho, porque eu atendo às necessidades dele. Eu consegui enxergar ele como um ser humano, porque eu não via ele como um ser humano. Olha que engraçado. Eu via ele como um robô. Ele tem que fazer isso, ele tem que fazer assim, ele tem que fazer assado. Os sentimentos dele não se importava. Não importava para mim. Eu não conseguia perceber que eu não estava me importando com os sentimentos dele. E hoje eu consigo perceber isso. Hoje eu consigo ver bem claro que olha, você vê como que uma vez, uma situação, ele fica com a minha mãe à tarde, no período da tarde, e ele saiu, teve um conflito com a minha mãe, a minha irmã e minha sobrinha de 2 anos nele, de 2 anos. E ele abriu o portão, saiu, foi na casa do amiguinho, que é vizinho. O Matheus, ele não sai de casa sozinho. Então, assim, nossa, minha mãe ficou desesperada, foi atrás dele. Na hora que eu cheguei, foi aquele bafafá, porque o Matheus fugiu, porque o Matheus deu de fugir, porque o Matheus isso, porque eu falei, nossa, mais um problema. Eu falei, e agora foge de casa. Eu falei, né, vou ter que trancar o portão. Vou conversar com a psicóloga, tudo. Mas aí, eu fui conversar com ele, eu falei, Matheus, né, por que você fugiu? Eu queria que você me contasse, porque eu não tô entendendo isso. Ele falou, mãe, a Lorena bateu. Eu falei, bateu? Ela não pode te me bater. Eu falei, ela não pode te bater do mesmo jeito que você não pode bater nela. Ele falou assim, então, mãe, mas eu fiquei com tanta raiva. Eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei tão nervoso, eu não ia conseguir me segurar. Então, para eu não bater nela, eu fui na casa do Davi, porque eu precisava sair de perto dela. Então, assim, para você ver a dimensão de que ele tem consciência de que ele não consegue se controlar e que ele precisa de espaço, entendeu? Então, assim, eu acredito que em outras situações eu teria chegado, mas falado um monte para ele, brigado com ele porque ele fugiu, que ele ia, que alguém ia roubar ele, que ele ia se perder, ele não ia achar o caminho de casa e que ele ia ficar sem mãe, sabe? Toda aquela. Fazendo um E eu não terror. teria terror. E eu não tinha percebido que, na verdade, eu precisava dar os parabéns para ele. E aí eu olhei para ele e disse assim: parabéns, meu amor. Falei assim: não pelo ato de você fugir, porque você não pode abrir o portão e sair sem permissão da vovó, nem da mamãe, nem de ninguém, nenhum adulto. Porque pode ser atropelado, pode acontecer muita coisa, é perigoso. Eu falei, mas parabéns por você não ter batido nela e por você ter achado uma maneira de não bater nela, né? Não foi a mais assertiva, mas você conseguiu não bater, você conseguiu não ser agressivo com ela. Então, assim, é isso que o teu curso me proporcionou. Então, eu acredito que o teu curso, assim, me proporcionou o ser mãe de verdade. O olhar, né? Esse olhar. Então, não tem preço. Eu falo assim que não tem preço que pague mesmo. E aquilo, eu acho que eu já falei para você. Eu sou muito cismada, né? Eu faço curso, faço online e tudo, mas aí eu verifico, eu vejo se é válido, se não é válido. Tá, tá, tá. E tudo que você fala, eu ia lá, eu ia ver se
na parte científica, sim, embasamento científico daquilo que você falava. Porque eu falei, eu vou aplicar nele, então eu preciso ter né? Saber de onde está E vindo assim, isso. e eu falei, né, da onde tá vindo, né? Porque eu falei, será que é receita, né? Porque a gente vê umas receitas aí na internet que eu falo, né, não sei. E, e, e assim, e realmente, assim, a sua fundamentação científica, eu falo assim, como especialista na área, assim, é maravilhosa. Você fala com uma propriedade e você realmente tem essa propriedade para falar. Você tem. Então, assim, tudo que você fala, eu faço, estou fazendo simultaneamente um outro curso de TDAH, mas mais voltado para a parte acadêmica da escola. E não voltado porque eu preciso, porque eu senti que eu preciso acolher também melhor essas crianças com TDAH. E até a abordagem dos pais. Então, assim, uma coisa que você me ensinou muito também foi como abordar os pais na escola. E isso faz toda a diferença, né, de você abordar. Então, assim, aí eu percebo, então eu comparo os cursos, porque lá traz muita fundamentação, assim, de fundamentação científica, eu falo assim, de livros, muito, não que você não traga, mas lá você tem que ler na íntegra, as suas aulas são mais dinâmicas, é um outro foco, né? Então, assim, e bate, assim, é impressionante. E a maneira didática como você passa nos cursos é, assim, maravilhosa. E eu falo assim, a abordagem, porque se você chega para uma mãe e fala, ah, seu filho é um problema, automaticamente ela vai falar, oh, não, o problema é a escola e você, né? Ela não vai aceitar. Então tem toda ali uma abordagem, uma maneira de você, né, de convencer mesmo esses pais de levar. Hoje eu tenho, dentro da minha sala de primeiro, na minha sala do meu quinto ano, eu tenho duas crianças medicadas, né, que fazem uso de medicação. Tenho um que assim, eu venho observando, né, mas aí já é quinto ano. E no meu primeiro ano, eu observei uma criança. E, inclusive, mas assim, eu já conversei com a mãe, mas como o meu primeiro ano não é regular, né, eu não posso fazer relatório e encaminhar para os pais, tem que partir da sala regular. Você vai falar assim, ah, mas você é professor de primeiro ano e não é regular. É que aqui na minha cidade tem uma escola onde ela faz atendimento de contraturno, onde a gente trabalha com essas crianças, atividades de reforço e tarefa. Uhum. Então eu trabalho no contraturno, o quinto ano não é regular, mas nessa escola ele é contraturno. Então, como eu não sou professora regular, eu posso orientar os pais, mas fazer relatório, eu não tenho essa propriedade, porque quem convive mesmo ali no dia a dia, que faz as sondagens diagnósticas, que aplica as avaliações em processo, que aplica as avaliações processuais e formativas na criança, não sou eu, é a professora regular. Então, é ela que tem a propriedade de eu não posso interferir nesse ponto, porque né, por mais que eu observe, né, eu não posso chegar nos pais e falar, olha, ela está tendo um prejuízo muito grande, né, a evolução dela foi essa, deveria ter sido essa. Eu não tenho esses dados para falar. Mas assim, o que eu posso dizer é isso, que dos meus problemas, das dificuldades que eu tinha, né, com relação à escola, ele não parava sentado um minuto, ele era uma criança que não parava sentado um único minuto e atrapalhava demais a turma, né, atrapalhava muito, mexia com todo mundo ao lado, e era aquele oba-oba, aquela dificílimo, a impulsividade dele, juntando aqui com os comportamentos em casa. Então, assim, desses que era a minha maior dificuldade com o Matheus, hoje eu posso dizer assim, no que melhorou, assim, muito. E melhorou, não é que ele melhorou. Eu falo que
Na verdade, problemas eram nós. Nós éramos o principal problema. Essa é a verdade. Você, mas ele não tem o transtorno? Tem. Mas se a gente tivesse lidado com ele desde lá dos 2 aninhos, nessa abordagem, provavelmente ele não seria do jeito que ele é hoje. Ele não teria os prejuízos que ele tem hoje. Então, por isso que eu falo assim, ó, tava conversando com uma professora hoje, o filho dela tem 5, acabou de fazer 5, e tá aí com terapia, tá com possível TOD aí, estão observando, o médico mandou procurar levou no neuro, mandou procurar um psiquiatra. Aí eu falei de você para ela, falei, olha, eu sei que não é TDAH, eu sei que talvez é um possível TOD, eu sei que ele é novinho, mas eu acho que vale a pena. Você vai mudar muito a sua forma de ver as coisas e de trabalhar com ele. Então, às vezes, eu acho que vale bastante a pena você estar fazendo, você estar assistindo. Passei o seu link de um vídeo, tem alguns vídeos que eu tenho registrado os links para não perder. Espero que ele não saia da plataforma. E assim, e passei para ela, falei, olha, vale muito a pena, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar sempre procurando a rede de apoio. E também assim, ó, que eu observei, rede de apoio não é os nossos amigos, é quem apoia a nossa causa, tá? Porque assim, eu tenho inúmeros amigos, mas que apoia a minha causa, que me apoia, que me deu a mão, que me estendeu a mão quando eu precisei, que me deu uma luz, que não me criticou, né? São poucas pessoas, pouquíssimas, dá para você contar nas pontas dos dedos, porque ninguém quer se envolver. Ninguém quer se envolver, essa que é a verdade. Ninguém quer se envolver. Então, assim, é, eu só tenho assim a falar o quanto foi maravilhoso, né? O quanto eu tenho a agradecer. Por que agradecer? Eu falo assim, mas é um curso pago, você tem que agradecer? Sim, tem que agradecer. Porque assim, esse é o teu trabalho, né? Mas você se disponibiliza a ele, você faz ele com todo o carinho e com toda a perfeição que você consegue. Então, você se empenha, você dá o seu melhor. Então, é isso que a gente agradece. Porque não é só o seu serviço, é o seu serviço com amor, né? Então, assim, é juntado, é junto. E a gente percebe esse amor. Então, é o agradecer por isso, pelo seu empenho, pela sua dedicação, porque eu costumo dizer assim, eu tô lá na sala de aula, eu também, é meu serviço, é minha obrigação estar lá, eu recebo para estar lá. Mas aquela criança que você acolhe, que às vezes você dá um abraço, que às vezes você senta, chama o auxiliar, fala, fica aqui com a turma que eu vou sentar um pouquinho lá fora com essa criança que eu vou conversar, né? Ela precisa de um pouco de atenção. É esse amor, isso o dinheiro não paga, né? Isso o dinheiro nenhum paga. E é exatamente isso, a gente vê o seu carinho, o seu amor, a sua dedicação, e que não é só o seu trabalho. Não é só o seu trabalho. É aí a sua missão também, né? Eu falo que é também a sua missão, né? E claro, você tem que ganhar dinheiro, você tem que viver, você tem que se sustentar a sua família, e ninguém vive, nós estamos num mundo capitalista, ninguém vive sem dinheiro, entendeu? Então não adianta você falar, eu vou doar né, os cursos, né, e não vou viver, vou comer do quê? Né? Então é bem assim que funciona, né? É isso mesmo. Então é bem assim. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas a gente consegue perceber todo o seu carinho, todo o seu amor. Então fica aí a minha Rose, gratidão. Eu acho que eu falei obrigada. demais, porque eu falo demais. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Maravilhosa! Ó, eu nem falei, eu nem senti necessidade de falar, de complementar essa fala, porque você foi maravilhosa em tudo que você pontuou. Eu vou aqui começar a encerrar, porque eu quero muito deixar essa live gravada, e se eu me estendo muito, eu não Sim, consigo. sim.
O que que eu quero dizer, primeiramente, Rose? Você falou uma das coisas mais lindas que eu ouvi nas últimas semanas, que eu acho que é pensando aqui, né? Quando lá atrás, alguns anos atrás, quando eu estava estudando ainda o método desse curso, quando eu estava entendendo como é que esse curso seria, né? E a estrutura desse curso. Ele sempre foi pensado em pais de crianças com TDAH. Ele nunca foi pensado em transformar as crianças, porque senão eu faria uma ação no meu consultório, né? Para eu atender mais crianças com TDAH. Mas não, ele sempre foi pensado em pais e especialmente em mães, porque são as mães que geralmente estão mais à frente de todo esse processo. E você falou uma coisa que me tocou demais, assim, e que quando eu ouço algo desse tipo, eu falo, meu Deus, é sobre isso, sabe? Você disse, eu tive a oportunidade de ser mãe do Matheus. E isso, Rose, eu levo para a vida, sabe? Da mesma forma como você percebeu no curso, né? Que eu faço isso com muito amor e isso não tem preço, e eu faço mesmo com muito amor. Ouvir isso de você, para mim, foi algo que me fez, assim, ganhar não só o dia, mas com certeza isso vai ecoar em mim por anos, assim. O fato de eu É, ter conseguido fazer com que você, de alguma forma, ressignificasse o seu papel de mãe, e o fato de você ter se dado a oportunidade de não ser a mãe que a sociedade quer que você seja, mas a mãe que o Matheus precisa. A mãe que faz sentido para você. Essa maternidade que envolve afeto, que envolve respeito, que envolve vínculo e que é tão difícil porque a gente fica ouvindo a sociedade nos cobrando, julgando e dizendo sempre como a gente tem que ser, como a gente tem que educar, a nossa postura e a culpa sempre cai em cima da mãe. Então, ouvir isso de você, Rose, é muito gratificante para mim. É uma das coisas mais lindas que eu ouvi nas últimas semanas. Eu fico extremamente feliz. Eu não vou conseguir jamais colocar em palavras o quanto essas transformações me transformam enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto mãe também. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. O meu agradecimento por você ter me dado a oportunidade de entrar na sua família. Não foi em janeiro, porque você estava cismada comigo, mas foi em maio. ai, Mas é foi em maio. verdade. É verdade. Falei assim, gente, eu sei lá, eu acho muito estranho, É porque bom assim, demais para ser verdade. eu sigo alguns canais, inclusive eu já fui membro de alguns canais que hoje eu não sou, infelizmente eu não consigo mais ser membro por causa da história do cartão. Eu falo que a plataforma deveria inventar uma outra maneira de pagamento, né, para a gente conseguir aí colaborar, porque tem acho que 2 ou 3 canais, o seu seria um que eu colaboraria como membro com o maior orgulho do mundo, porque vocês precisam desse apoio para vocês continuarem produzindo, porque são conteúdos que vai trazer um benefício social. Não é só uma questão de lucrar com isso, porque tem os youtubers que estão pensando ali em ganhar likes para lucrar, porque é o objetivo deles ganhar dinheiro ou estar tá na mídia, né? E eu acho interessante você contribuir com YouTubers ou com profissionais do YouTube que estão no YouTube, que usam dessa ferramenta para trazer um benefício social. Então, você, como uns outros 2 ou 3 canais aí que eu sigo, eu teria maior prazer de colaborar, né? E eu até fazia isso, é que eu preciso regulamentar trocar meu cartão. É que assim, só de eu pensar que eu tenho que ligar na operadora e ficar Já dá uma 2 horas preguiça. para falar para pedir um novo cartão, eu já desisto. Eu preciso. Eu sei como E é. vai seguir na vida. Ele está funcionando, vai seguir na vida. E eu acho que é isso mesmo. É a gente. Então, assim,
Quando eu te achei, eu achei é isso mesmo, mas é bom demais para ser verdade, é uma Tô receita de bolo. cismada que essa E na psicóloga. verdade, a gente vê no decorrer do curso que não é uma receita e que nunca vai, não vai ficar perfeito com o estalar do dedo. Pelo contrário, sábado mesmo eu tive um conflito aqui na minha casa. Tava tudo bem, tudo ótimo. De repente, o meu marido resolveu ligar o rádio e ele gosta de ouvir música alta, só que ele não faz isso. Ele faz isso assim, uma vez na vida, outra lá longe. Então, quando ele faz isso, eu não gosto de música alta. Ainda mais música sertaneja alta. Aquilo pra mim que entra na minha cabeça. Mas eu finjo de árvore. Vou fazer outras coisas, né? Sabe? Porque eu falo assim, ele também tem o direito de, né? E ele gosta, ia de vez em quando, é muito longe, e o Matheus invocou, porque na hora que você liga o rádio, ele quer assistir televisão, ele quer fazer isso, porque na verdade o objetivo do Matheus é não deixar você fazer a sua vontade, sim a dele, porque ele precisa mostrar que ele manda. Ele foi lá e abaixou o rádio. Ele falou assim, esse barulho está me incomodando. O meu esposo, não sei se ele não estava num dia bom, né? Porque às vezes a gente não está num dia bom, né? E ele desceu ao nível do Matheus. Virou um pé de guerra aqui que eu tive que entrar no meio, eu tive que falar para um assim, ó, você vai para lá, Matheus, você vem comigo aqui. Falei, vem aqui, né? Eu falei, você fica aí. A gente respirou, conversou, eu deixei um lá, vim aqui, conversei com o outro. Aí o Matheus veio, os dois já se conversaram, pediram desculpa. Eu falei, agora os dois peçam desculpa para mim, porque eu não gostei Eu do tô que doida aqui. aconteceu. Vocês me deixaram irritada, quem ficou irritada fui eu, porque, né? Mas acontece, Acontece e vai né? acontecer muitas vezes. Entendeu? Desceu ao nível dele e virou aquela gritaria aqui dentro de casa que eu tive que entrar no meio. Mas a gente é ser humano, então as coisas não vão mudar do dia para a noite, mas elas Exatamente. são impossíveis de melhorar e melhorar muito, É isso né? mesmo. E a melhora principal não é só não é no comportamento dele só, mas é aquilo que eu falei, no da gente, é a gente. Então, o seu curso ele cumpre, assim, eu falo assim, maravilhosamente bem. Os objetivos e vai além. A gente não tem preço, é aquilo que eu te falei, né? Não tem preço. Então é Muito muito real, é muito obrigada. verdadeiro. Obrigada, Rose. Olha, eu tô muito feliz com o seu relato. Muito orgulhosa de você, das suas conquistas, das suas transformações. Eu acho que não tem preço. Você só vai colher bons frutos porque você está disposta a ressignificar o seu papel materno, a aprender. E isso é maravilhoso. Isso só pode dar certo, não tem como dar errado, né? É, Desafios acabam? Não, de forma alguma. Os desafios continuam. Mas as ferramentas e as estratégias que você constrói te acompanham nesses desafios. sim. E aí você fica mais fortalecida. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Eu quero muito deixar essa live salva para as pessoas poderem compartilhar um montão Eu que e que as pessoas agradeço pelo possam aprender convite. com você. Eu que agradeço pelo convite e assim, as minhas palavras foram muito sinceras, sinceras mesmo, porque eu jamais teria assim aceitado se realmente eu não tivesse assim, para ser sincera, né? Eu falo que é maravilhoso, acho que quando a gente pode aí elogiar, a gente gosta de elogio, né? E o elogio sincero e tem que ser genuíno, né? É isso E mesmo. o meu foi assim, é muito genuíno. É claro que a vida continua, a gente vai passar ainda por N problemas, e eu falo que a gente vai lutando, a gente vai matando um leão por dia. Vai E às vezes socorrendo 7, que viu? E às vezes 7, às vezes 8. e vai socorrendo que tá mais precisa mais. É isso mesmo. Obrigada, viu, Rose? Ó, Deus abençoe Um vocês. beijo. Beijo enorme no Matheus, em todos aí, Tô tá assim. bem? E você viu que tá um silêncio aqui, né? Ele tá na minha É, eu mãe. percebi. Porque ele Porque não nas mentorias ficaria, tá sempre um vucu-vucu, né? né? Porque assim, o Matheus, se ele me vê com a câmera ao vivo, ele Ai, faz eu pagar mico.
O objetivo dele é me fazer passar mico. Então ele fala tonteira, ele faz careta, ele fala coisas horrorosas a meu respeito. O objetivo dele é me fazer pagar mico. Eu falei, ele vai ficar lá. Aí meu marido saiu para ir buscar ele, né? Eu falei, vai lá buscar ele daqui a pouco. E daqui a pouco o trupé chega, a alegria chega. Tá certo. Um Obrigada, beijo. Rose. Um Eu que beijo, viu? agradeço. Tchau. Tchau para Gente, todos. Obrigada. que relato mais lindo. Deixa eu voltar minha câmera aqui pra gente se despedir. Que relato lindo, lindo, lindo. Rose, muitíssimo obrigada. Eu quero só falar duas coisas. Primeiro, rapidinho aqui, ó. Vou compartilhar uma pergunta da Fernanda. Menina, parece que você fez uma entrevista comigo antes dessa live, porque no começo eu fiz uma abertura aí, falei um pouquinho de rede de apoio e a Fernanda comentou isso. E aí, para fazer um gancho dessa pergunta, eu quero falar um pouco dos muitos comentários que rolaram aqui ao longo da live, né? Nossa, igualzinho comigo. Meu Deus, a Rose tá falando da minha vida. Então, houve muito essa identificação, tanto do que eu falei quanto da Rose falou. Vocês se identificaram com esse relato. E por que vocês se identificaram com esse relato? Porque nós somos mágicas e temos uma bola de cristal? Porque eu fiz uma entrevista com a Fernanda antes de começar essa live? Não, não fiz uma entrevista. Poderia ter feito, poderia, mas não fiz. Na verdade, eu entendo os desafios que vocês passam. E eu entendo porque eu trabalho com isso há 12 anos, né? Eu não caí de paraquedas hoje, aqui no Instagram, para falar sobre TDAH e sobre psicologia. Então, eu entendo os desafios que vocês enfrentam e como a Rose disse, né? O meu curso, ele é embasado cientificamente. Ele não veio de uma intuição ou de um achismo. Ah, vamos fazer assim que eu acho que vai dar certo. Não. Quando eu pensei no curso, no método, eu pensei no que a ciência fala sobre as transformações, sobre o TDAH, sobre as transformações possíveis a respeito do autoconhecimento, da aceitação, da informação, do tratamento. Então, é um curso que causa transformações, muitas, como vocês estão podendo ouvir e acompanhar. Mas é um curso que ele tem um embasamento científico numa linguagem muito fácil, numa linguagem muito acessível, muito didática, muito divertida, para que você possa entender o TDAH com um novo olhar. E se você quer fazer parte da próxima turma do curso, ainda dá tempo, viu? A turma 10 tá ficando lindona. Tá ficando lindona. Ainda temos vagas para a turma 10. Então, corre, a hora é agora, viu? Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Vai lá no meu perfil, clica no link que tá lá, no azulzinho que tá lá no meu perfil, na minha página inicial do Instagram e garante sua vaga. Tô te esperando do lado de lá.